Universo Diverso, com Luciana Neri. No Universo Diverso desta semana, nós vamos falar sobre a crise econômica e suas implicações na economia regional. Vamos conversar com o professor Roberto Paulo Lopes, ele que é economista, mestre em economia, doutor em planejamento regional e professor adjunto da UESB. Professor Roberto Paulo, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Vamos começar a nossa conversa falando sobre a crise em si. Existe realmente essa crise e quais as características dela? Vivemos realmente a crise, ela se manifesta não só no campo econômico, mas também no campo político, moral e institucional. Um momento de forte obscurantismo, com a exacerbação da intolerância, que acaba se repercutindo também no mundo econômico, no mundo dos negócios de um modo geral. A crise econômica propriamente dita, ela é oriunda do desequilíbrio nas contas do Estado. O Estado brasileiro, ele gasta muito mais do que arrecada. E como a economia é muito dependente das ações do Estado, somos ainda um país em desenvolvimento, essa crise fiscal de gastar mais do que arrecada, ela acaba se repercutindo para as pessoas no modo geral, nos indicadores não só econômicos, mas também nos indicadores sociais, como aumento do desemprego, aumento da violência e aumento da pobreza e uma série de mecanismos de transmissão que tem do mundo econômico para o mundo social. O que ocorre efetivamente? Até 2011, a gente gerava um superávit primário, ou seja, o governo brasileiro ele arrecadava mais do que gastava, em torno de 100, 110 bilhões de reais por ano. Só que quando ele adiciona a conta de juros, em torno de 300 bilhões, dá um déficit de 200 bilhões de reais por ano. Mas até aí não tem nenhum problema, ou seja, você gera uma economia de 110, quando você vai ter que pagar seus juros, os seus juros estão em torno de 300 bilhões, você vai ter um aumento da sua dívida, decorrente desse déficit, de torno de 200 bilhões. Mas até aí não tem nenhum problema, porque a economia, o banqueiro, ele quer, na verdade, que você gere capacidade de pagamento dos juros. O grande problema é que uma série de medidas de excesso de gasto do governo, implementada ao longo dos últimos anos, de elevação das despesas com novas estatais, com uma série de outros mecanismos, criação de novas universidades, de aumento da quantidade de funcionários públicos, você tem ideia, passa de torno de 800 mil para mais de 1 milhão e 100 a quantidade de funcionários públicos, você passa a ter um Estado muito caro, passa a custar extremamente caro. E o que ocorre? Em 2015, ao invés da gente gerar aquele superávit de 110 bilhões, nós também passamos a ter um déficit em torno de 170 bilhões de reais. Ou seja, somos 170 bilhões de reais que você tem, mais algo em torno de 300 bilhões você tem que pagar de juros. Isso vai dar uma diferença entre o que você arrecada e o que você gasta, de algo em torno de quase 500 bilhões de reais por ano. Então você tem a necessidade de um ajuste muito forte na economia para equacionar as contas do governo, porque esse é um elemento central da crise que nós vivemos hoje. Então a crise basicamente se manifesta nessa disfuncionalidade entre receita e despesa do Estado. E aí o Estado tem uma série de despesas que estão extremamente elevadas, como o caso da Previdência Social, que a gente pode falar mais à frente.